nossa parte de tributação de produtos de investimentos. O que é isso, tributação? É o seguinte, ó, toda vez que tu ganhar um dinheirinho, né, o governo vai querer a parte dele. Então, vamos lá aqui, ó, tributação, ó, de investimentos. Esse cara aqui que a gente vai querer saber quem é. Investimentos, né? E é aqui, ó. E é aqui que entra com essa letra maravilhosa. Lembre, se você vai dar um presente para o seu filho que tem 7, 8, 9 anos, dê um caderno de caligrafia para ele aprender a escrever quando ele for mais adulto, né? Depois não tem mais solução, né? Mas olha só o que acontece. O que é tributação de investimentos? A primeira coisa que deve aprender para a vida toda, como ela seja, é o seguinte: existe uma coisa chamada imposto. Olha só, o nome da palavra é imposto, não é uma escolha. É uma coisa imposta sobre a gente. Ah, mas se eu não quiser pagar? Ah, aí tá sonegando, entendeu? Não pode. Então assim, ó, o imposto. Então, ó, imposto vai ser exatamente o quê? É uma fórmula. Uma fórmula, eu não quero decorar a fórmula. Com duas variáveis. Ah, é verdade. Olha só, qual é a fórmula? É base tributária, multiplicado por o quê? Por uma alíquota. Essa é a fórmula. Exato! O que é isso, Carol? O que é um? Ó, base tributária. Sobre qual valor vai ser cobrado? Alíquota. O percentual que vai ser cobrado. Isso. Esse aqui é para te calcular qualquer imposto. Qual que é o imposto que a gente vai falar principalmente? É o imposto de renda. E quando a gente está falando sobre imposto de renda, o que vai acontecer? Vai ser o seguinte, ó. Você precisaria você está devendo para o governo 10 mil reais por algum motivo. Aí vai vir uma pergunta. Quem que é o responsável pelo recolhimento do imposto? Como assim? Não é eu? Depende, olha só, salário. O que acontece com o salário? Existe uma antecipação do imposto, você trabalhou, ganhou lá 10 mil reais. Pensa, 10 mil reais. Sei que pode ser pouco para você, mas para muita gente consegue viver com 10 mil reais. Tá? Aí ganhou 10 mil reais. Beleza. A pessoa, a jurídica lá que você está prestando serviço, o que vai acontecer? Ela vai recolher o imposto para você na fonte. Ela vai te pagar o dinheirinho líquido. Você ganhou 10 mil reais, ela vai tirar o imposto, 2 mil, por exemplo, né? Você trabalhou 10 mil reais. Qual que é a base tributária do salário? Ah, vamos dizer, os 10 mil reais. Qual que é a alíquota do imposto? Ah, vai ter lá um percentualzinho, vamos dizer que foi 20%. Ah, 20%. Ah, então o que aconteceu? Qual que é o imposto que eu estou devendo? 2 mil. 2 mil reais. Quando a instituição lá, a PJ, lá, a empresa que você trabalha, for te pagar, o que acontece? Ela te entrega os 10 mil e você emite um carnê e paga? Não é assim. O que acontece? A própria instituição, a PJ que trabalha, ela recolhe por você os 2 mil reais. É assim que funciona. E aí o que pinga na tua conta ali, bonitinho, limpinho? Pinga 8 mil reais lá. Pingou 8 mil líquido. E aí por isso que é interessante. Os 10 mil foi a base tributária. 20% que a gente utilizou foi o percentual da alíquota. O imposto foi 2 mil. O responsável foi a PJ. Quem devia era você. Você devia, mas com responsabilidade da PJ. Pingou 8 mil reais líquido, bonitinho. Pergunta, no salário, acabou o pagamento ali? Aí eu disse, não, Rafael, no outro ano eu tenho que fazer a minha entrega anual lá até o último dia de abril, né? A não ser que seja pandemia e seja outros meses, né? Mas aí vai até o último dia de abril e aí acontece o quê? Você tem que fazer um ajuste. Você faz um ajuste, você pode pagar mais ou você pode pagar menos. Então, esses 2 mil reais é o imposto definitivo? Não, esse cara aqui é chamado de antecipação do imposto. Antecipação do imposto. Este cara foi uma antecipação. Algumas fontes de renda que você possa ter, ela pode ser pagou na fonte, acabou. Outras fontes de renda pode ser pagou na fonte, mas vai ser só uma antecipação do imposto. Então cada um tem uma maneira de se entender cada produto e cada fonte de renda. E para cada imposto. A gente vai ficar aqui praticamente no imposto de renda.
A não ser que seja um cara chamado IOF, que pode surgir nos produtos de renda fixa. Mas a ideia sempre da fórmula é imposto é igual a base tributária vezes uma certa alíquota. Beleza, entendi isso aqui, Rafael, entendi que tem várias formas, existe quando eu ganho dinheirinho, existe quando eu pago na fonte e tudo mais, entendi. Agora, o que a gente vai falar? Vamos falar primeiro, cara, a renda fixa. Então, renda fixa é aquele produto que é uma dívida, e como CDB, LCI, LCA, a parte dos títulos do governo, todos esses caras aí são rendas fixas. Beleza, só que tem dois produtinhos que eles existem, mas eles não têm tanta característica de renda fixa, mas ele é renda fixa. São os produtos meio estranhos, tem um nome lá de swap e um produtinho também chamado de COI, que é um certificado de operações estruturadas. Esses dois nomezinhos estranhos, eles são considerados renda fixa, tá? Mas não é cobrado em algumas provas, outras são, tá? Então, mas o produto em si é o COI e o swap. Então, olha só, o que acontece? Olha só, quais são os produtos básicos? Títulos públicos federais, a parte de LCI, LCA, a parte de CDB também, tal. Esses produtos todos são considerados isso. Beleza, entendi. Agora, olha só, a gente sempre falou que os produtos com os nomezinhos que lembram a imposto de renda para imobiliário ou agronegócio, eles são isentos de imposto de renda. A alíquota, o governo vai dizer que é zero. É zero. O governo, toda vez que o produto for imobiliário ou agronegócio, ele vai ser o quê? Isento de imposto de renda. Ele vai ser isento de imposto de renda. Qual o produto que não é imobiliário nem agronegócio que também é isento de imposto de renda? As debêntures incentivadas. Esses caras também, porque é o I de isenção, o I de infraestrutura, porque essas debêntures também são conhecidas como de infraestrutura. São esses caras aqui. Para todo mundo, Rafael? Não, somente para a pessoa física. As pessoas físicas podem ser isentas de imposto de renda, as pessoas jurídicas não. E tem um cara que também ele remete a imóveis, mas não está no nome dele imóveis. Qual que é esse cara? A poupança. A poupança ela é isenta de imposto de renda para a pessoa física. E pessoa jurídica? Não. Pessoa jurídica paga o rendimento exatamente bonitinho, tá? Então, esses são os produtos aqui. Beleza. Qual que é a base tributária da renda fixa? Ela é, vamos botar aqui, ó, vamos apagar aqui, ela é o lucro. O lucro. Beleza, então toda vez que eu tiver lucro, eu vou ter um imposto de renda. Renda fixa? Exatamente, bonitinho. E qual que é a alíquota? A alíquota da renda fixa é o que acontece com ela. Ela tem uma tabela chamada tabela regressiva da renda fixa. Como funciona? Funciona baseado no tempo. É o seguinte, ó, você vai pagar de 0 a 180 dias, você vai pagar 22% e meio. 180 dias mais um dá quanto? 181. Então, de 181 até o dobro de 180, que é 360, né? O dobro, 360, vai cair 2% e meio, ou seja, você vai pagar 20%. 360 mais 1 vai dar 361. 361 ao dobro, 720. Vai cair de novo 2% e meio. Então vai ficar aqui 17% e meio. 720 mais 1, 721. O dobro, mas aí o dobro fica muito longe, 1.400. Então vai até, na verdade, agora até o infinito. Infinito e além. Vai cair mais 2,5, vai ficar 15%. Então a tabela da renda fixa, ela começa em 22,5 e ela reduz até os 15. Quanto mais tempo tu deixar, menos tu paga. E como a renda fixa é uma relação de uma pessoa jurídica junto com uma outra pessoa física, o responsável pelo imposto sempre o responsável é a PJ, ou seja, a instituição financeira, ou a gente chama esse cara de custodiante, né? O custodiante, o agente de custódia, né? Pode acontecer esse cara aqui. Mas é sempre a instituição, não é você. Você, quando investir num CDB e tiver um lucrozinho lá, pegar o lucro para você não vai ter que emitir um boleto e pagar o imposto. Já vai ser direto na fonte. Então, você investiu R$100, né? Tem 110 reais. Sacou o dinheiro do CDB.
Qual que é o lucro? Ah, o lucro é 10. Quanto tempo ficou? Ah, ficou 200 dias. 20%. Ah, então é 20%. 20%. Beleza. Quanto que saiu de imposto? Então, era R$2. Então, o que aconteceu? Líquido ficou 8. Botaram na tua conta R$108. R$108. Então, quando você olha na tua conta corrente, a rentabilidade, esses 8%, esses R$8 aqui, que são 8%, é uma rentabilidade líquida. Líquida, que ela já foi descontada do imposto de renda. Estes 10 é o que a gente chama de rentabilidade bruta. Então, toda vez que você olhar o dinheirinho que pingou na tua conta, você já sabe que a rentabilidade é líquida. Os 8% que pingou na conta é líquida, é líquida. O dinheiro que o banco estava te devendo, que era o CDB, que era o 110, os R$10 é a rentabilidade bruta, porque não foi descontado o imposto de renda dele ainda. Então, esta é a nossa devida tabelinha. Tá, mas tu me falou, Rafael, que a renda fixa tem um outro cara também, um tal de IOF. É verdade, a renda fixa é o produto que tem 2 tipos de imposto. O imposto de renda, vamos botar aqui, pegar nossa canetinha aqui. Os 2 impostos que nós temos são o imposto de renda e o imposto de operações financeiras, o tal de IOF. O que acontece? Os dois é sobre o lucro. Os dois. A parte do imposto de renda é este cara aqui. E o IOF? O IOF, ele segue uma tabela chamada de 433. É esquema de futebol? Não, não é esquema de futebol. O que acontece? Ele começa no dia zero, te cobrando 100% de imposto. Tudo isso é que no dia zero não tem nenhum resultado, né? Você não tem nenhum lucro. Mas no dia 1 você já tem lucro. Porque alguém vai te pagar alguma coisa. E aí vai cair 4%. Vai ser 96% de IOF. No dia 2, o IOF vai ser 93%. E no dia 3 vai ser 90%. Então, olha o que aconteceu. 4, 3, 3. E aí, depois acontece o quê? De novo, volta a tabela. 4, 3, 3. Então, vai dar 86, 83, 80. Para 4, 5 e 6. E assim ele vai fazendo. Ele vai diminuindo. Só que qual é o ponto? Vai chegar no momento, que vai ser no dia 29, que ele vai ter uma alíquota de 3%. Então, quer dizer que depois do dia 30, o IOF ele é zerado, não tem. O último dia de cobrança do IOF é o dia 29. O primeiro dia que começa a zerar é o dia 30. Este é o dia que zerou o tal de IOF, no dia 30. Agora, se os dois são cobrados sobre o lucro, quem que é cobrado primeiro? O primeiro é o seguinte, qual é a letra vem primeiro? F ou R? Ah, é o F. Então, primeiro a gente cobra o tal de IOF, para depois cobrar o tal de IR. Então, qualquer produto que você invista na renda fixa que seja cobrado IOF, o que vai acontecer? Primeiro se desconta o IOF e aí depois do resultado, você vai descontar o imposto de renda. Então, o IOF, ele diminui o lucro. Recebi 10 pila. Ah, tem IOF? Tem. Era R$1. Ah, então deu 9. Ah, deu 9? Agora aplica o imposto de renda sobre os 9. Então, primeiro desconta o IOF e depois desconta o tal de imposto de renda. Beleza, Rafael, já entendi que são 2 impostos, é o IOF, o imposto de renda, que é base tributária e versus alíquota. Beleza, quando que isso acontece, esse tal de imposto? Interessante. Então, olha só o que vai acontecer. Vai ser o seguinte, vamos pegar aqui, já entendemos esses 2 caras aqui. É o seguinte, o imposto, ele surge quando? Imagina que é o seguinte, toda vez que você tá com o teu carrinho aqui, carrinho, você quer ir para a praia, né? Tá lá a praia lá, né? Mar, maravilhas, né? Aonde tem lá para as pessoas se divertirem e tudo mais. Acontece, a maioria dos lugares quando você vai para a praia, pegar teu carrinho aqui e levar até a praia, existe uma coisa bem no meio dele, que é um pedágio. Pedágio. E aí quando você vai passar pelo pedágio, você tem que pagar um dinheirinho, tem que dispor um dinheirinho, beleza. Tá, o que tem a ver esse carro aqui? Você pegou o teu carro daqui
e levou o teu carro até aqui. Você tem que pagar esse tal de pedágio. Beleza, entendi. O que é essa analogia? Toda vez que você transferir algum ativo ou dinheiro para outra pessoa, qualquer pessoa, o governo vai pedir o pedágio dele. Esse pedágio é chamado de imposto. Imposto. Ah, imposto de renda? Não, qualquer imposto. Toda vez que sair um dinheiro de alguém, tirar um carro de uma cidade e levar para outra cidade, o governo vai querer um pedaço para ele. Tu tinha 100 reais e tu comprou 100 reais em sanduíches. O que aconteceu? O governo disse, opa, saiu o dinheiro de uma pessoa e foi para outra pessoa, uma pessoa jurídica. O governo dizia, tem imposto sobre serviço, ICMS, tu vai ter lá depois o imposto de renda da pessoa jurídica, vai ter PIS, vai ter um monte de imposto. O governo tem que dizer, toda vez que sair o dinheiro de uma pessoa ou um ativo para outra pessoa, vai surgir algum imposto. Mas esse dinheiro tem que transitar, tem que ir de um lado para o outro. Ah, Rafael, mas eu dou dinheiro pro meu filho de 10 pila, 20 pila, eu nunca paguei imposto. Tenta dar 10 milhões para ele. Ah, que eu não tenho. Não, mas se tivesse que dar 10 milhões, tu não podia só dar na mão dele. Tu tinha que fazer uma doação. Mesmo pro teu filho, tem que fazer uma doação. Aí quando morre, sai de uma pessoa para outra, sim, tem que pagar imposto. Imposto de transmissão, causa morte ou doação. Então existem vários tipos de impostos. Então aqui vai ter o mesmo raciocínio. Só vai pagar imposto se o dinheiro transitar, se ele se movimentar. Se o teu carro ficar parado, tu não pagaria esse tal imposto. Esse aqui tu não pagaria. Pode pagar até outros, né? Mas não esse aqui, tá? Então, como vai funcionar isso aqui? Tu aplicou o teu dinheirinho aqui. Tá lá, bonitinho. Aplicou um dinheirinho aqui, 100 reais. Foi lá, o banco tá dizendo, teu CDB tá rendendo. Tudo bem, tá lá, tu tem um CDB. Do nada, tu diz, eu não quero mais, resgata meu dinheiro. Resgatou teu dinheiro? Quanto? 110 reais. Beleza. Agora tu não tem mais. Tu tinha um CDB e agora tu não tem mais CDB. Tu tem um 110 reais. Acabou o CDB. O banco não está te entregando dinheiro? Sim. É neste momento, neste ato do resgate, que vai ser cobrado o imposto de renda. E não durante a valorização. Não durante. Somente quando tu transformar o CDB em dinheiro. Ah, entendi. Aí o que acontece? Se você investiu num produto que tem cupom, que tem pagamento de juros, como por exemplo as NTNFs, o que vai fazer? Imagina que você ganha 10% ao semestre. Você investiu os mesmos 100 reais, passou um semestre, está 110. O que essa NTNF, ela começa com N, ou seja, tem cupom e F é de fixo. Então o que vai acontecer? Estes 10 reaisinhos, o governo vai te pagar, é o teu juros, menos 10 reais. Ele vai te dever, agora ele vai te dever quanto? Ele vai te dever os mesmos 100 do início. Estes 10 reais não é uma movimentação de dinheiro? Não entrou na tua conta? Sim. Estes 10 reais será tributado. Por qual valor, Rafael? Vai ser baseado nessa tabela. Se esse cupom entrou até 180 dias, 22,5. Ah, tá, passou lá, isso aqui, 180, foi 170 dias, beleza. Depois, o segundo cupom, tava lá, 110, e eu entrei lá, menos 10 reais, foi o dinheiro que entrou. Qual foi o prazo? Ah, mais 180 dias, foi 350. Ah, este cupom vai estar no 20%. Então, cada dinheiro também tem seu tempo. E ele vai entrando e vai pegar nessa questão. Agora, quem que vai ser o responsável por recolher? Vai ser de novo você? Não. Vai ser quem está guardando esse ativo para você. O agente de custódia, a instituição que está guardando seu ativo. Então, sempre vai ser assim. A renda fixa, você não é o responsável. Sim, a instituição que está guardando o agente de custódia. O imposto vai ser sobre o lucro. A alíquota vai seguir esta tabelinha, mas antes de descontar o imposto de renda, vai ser descontado o tal de IOF, porque o F vem antes do R. Todos os produtos que são de renda fixa, todos aqueles empréstimos que a gente já viu lá na tabelinha de renda fixa, são considerados renda fixa. Produtos diferentes. Swap, ele é considerado renda fixa, e o outro cara é o tal de COI. Estes dois caras
são considerados como renda fixa para tributação. E existe um terceiro cara que é chamado de box de 4 pontas, que é uma estrutura de derivativos que monta esse cara aqui. Beleza? Esses são os caras diferentezinhos que nós temos aqui. Beleza, entendi que esses caras são os diferentes. Então agora, o que acontece também na renda fixa? Que é o seguinte... Quando você perde um dinheiro na renda fixa, sim, alguém te dá um calote, perdeu lá R$2.000, perdeu. Tu não tem como compensar este prejuízo, não tem como. Como assim compensar? Tu perdeu R$1.000 e numa outra aplicação de renda fixa você ganhou R$1.000, tu não pode usar esses 1.000 de prejuízo e dizer, olha, eu quero abater aqui desses outros 1.000 de lucro para não precisar pagar imposto de renda. Você não tem como compensar prejuízos em renda fixa. Não importa o produto. Não há compensação. Não há compensação. Beleza? Essa é a parte de renda fixa. Parte de renda variável. Vamos lá? Mesma ideia, apagamos aqui a nossa formulazinha, vamos deixar lá no canto ela agora, que a gente vai ter que fazer uma tabelinha maiorzinha, né? Vamos lá, Então a nossa formulazinha aqui, nós vamos ter que sempre respeitar ela, ó, o imposto, vamos botar de renda, ele vai ser igual a base tributária vezes uma certa alíquota, tá? Vai ser esse cara aqui. Na parte de renda variável, o que vai acontecer? A base tributária vai continuar sendo o lucro. Na renda variável, ó, renda variável, vamos pegar aqui e escrever direitinho, Na variável, a base tributária vai ser o tal de lucro, só que o imposto de renda, a alíquota que nós vamos ter duas. Duas, exatamente. Quando a gente está comprando ações, a gente tem 2 tipos de operação. Uma delas chamada operação comum e a outra delas chamada operação day trade. O que é uma operação comum e o que é uma operação day trade? Nós temos aqui nossa agendazinha aqui, bonitinha aqui. Ó, aqui, esta piada já não pode mais contar, né? Porque aí dá ruim, né? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esses são os dias que nós temos na operação. Você comprou 100 ações da Petrobras aqui nesse dia, 100 ações. Se você comprar as ações na segunda-feira e você vender no mesmo dia, a mesma quantidade da mesma ação, isto aqui é chamado de day trade. Aí tem uma outra ação que você comprou 200 de uma outra empresa e você vendeu aqui na quinta ou qualquer outro dia, não foi no mesmo dia, este em vermelho é chamado de quê? Operação comum. Essa é chamada operação comum. Na parte em azul, a Receita Federal entende de qual forma? Que o imposto de renda total, ele vai ser de 20%. Já na operação comum, o imposto de renda total, ele vai ser de 15%. 15%. Vai ser assim, você foi lá, lucrou um dinheirinho, lucrei lá R$1.000. 15%, se for uma operação comum, vai ser R$150 o total que você vai pagar de imposto. R$1.000, 15%. Se você ganhou R$1.000 num day trade, aí a Receita vai falar assim, não, vai ser 20% sobre esses 1.000. Então vai ser de R$200 teu imposto. Sempre vai ser assim, azul e vermelho. Qual que é uma vantagem que nós temos nesse tipo de operação de renda variável? Primeira vantagem, ó. Vamos pegar aqui e botar em verde, né? A compensação de prejuízos. A compensação. Como assim? Perdeu lá R$1.000 na Bolsa de Valores. Você pode pegar esses R$1.000 e compensar em quando você ganhar R$1.000.
Quando? Eternamente. Perdeu em março, você pode compensar em abril, maio, junho, eternamente. Só tem uma característica, uma regra para isso. Day trade com day trade, operação comum com operação comum. Você não pode ter perdido R$1.000 numa operação destas e num dia você ganhar num day trade e querer compensar. Por quê? Porque as alíquotas são diferentes, diferentes. Como a Receita Federal entende que o day trade é uma coisa de especulação, que não gera benefício para a economia, né, tudo mais, né, eles vão cobrar um percentual maior de imposto. Eles cobram um percentual maior desse cara aqui. Então, tem compensação de prejuízos? Tem. Day trade com day trade, operação comum com operação comum. Segunda coisa característica desses caras aqui, ó, mais uma característica, qual que é? A parte da base tributária, que é o lucro que tu tem, ele é sempre o lucro, tá? Descontado os custos. Como assim? Você foi lá, comprou R$100.000 em ações. R$100.000. Você vendeu, comprou e você vendeu. Você vendeu ao total por R$110.000. R$110.000 bonitinho aqui. Então, Rafael, eu estou tendo um lucro. Eu estou tendo lucro de quanto? Estou tendo lucro de R$10.000. Estou super feliz. Só que você não teve esse lucro direto, assim. Por quê? Porque você tem custos para fazer operações. Como você usa uma corretora, você deve pagar corretagem. Então você tem que desconto. Você pode utilizar esses custos para diminuir. Então todos os custos que você tem, que tem custos, ó, você tem custos de quanto? Gastei lá R$1.000 de custo, né? né? Gastou R$1.000 de custo, tá? O que vai acontecer? A Receita vai dizer o seguinte, tá vendo esse custo aqui, ó? Eu vou deixar tu diminuir daqui, menos 1.000. Então, para nós, você ganhou 9.000. Estes R$9.000 vai ser a base tributária. O custo de toda a operação que você teve de compras e vendas podem ser utilizados para diminuir aquela base tributária que vai ser cobrada sobre a gente. Vai ser sempre assim. Beleza, Rafael, mas olha só. Qual que é mais a característica sobre isso aqui? Como é que os caras vão saber que é 20% ou 15%? Porque aqui, ó, desta vez, você é o responsável. Como assim eu sou o responsável? Na renda fixa, quem é responsável pelo tal de recolhimento é a instituição financeira. É de você que ele recolhe. Já aqui, não. Aqui você fez uma operação, ganhou R$9.000, é você que deve ir lá na bolsa, lá depois da Receita Federal, recolher o imposto. Se for um day trade, você vai recolher sobre este cara aqui. Se for um não day trade, você vai ter que recolher para este cara aqui. Ok, tá, mas eu vou sempre preferir pagar 15%. Por quê? Porque como é que se eu que sou responsável por recolher, por que eu vou escolher 20 se eu vou escolher 15? Como é que eles vão saber se foi um day trade ou não foi day trade? Esse é o ponto. Eles têm um X9, eles têm uns cagueta. Tem cagueta? Sim, tem um dedo duro. Dedo duro? É, exato. Esse cara que a gente está falando é o imposto total. Este é o imposto total. Existe um imposto chamado imposto de renda retido na fonte. Existe? Existe. E olha só o que acontece. É o seguinte, ó. Agora que entender isso aqui, ó, é assim, ó. A tabelinha que nós temos é essa aqui, ó. Desta forma, assim, bonitinha, ó. Que bonitinho, né? Nós temos um cara aqui, ó, que é a operação comum, e nós temos o day trade, E aí nós temos, então, o imposto de renda total, nós temos o imposto de renda retido na fonte e nós temos a DARF. DARF é o documento de arrecadação com a Receita Federal. Esse documento que você tem que fazer. Você lucrou na bolsa, você tem que recolher esse cara, tá? Beleza. Então, eu tô entendendo. Começando a entender agora que esse cara é um pouquinho mais diferente no outro. No outro, eu ganhava dinheiro na renda fixa e eles diretamente já recolhiam para mim, não me preocupavam com nada. Beleza. Aqui é o seguinte, na operação comum, né? Na comunzinha lá, o que acontecia? O imposto de renda total era 15%. Já neste cara aqui,
Neste cara aqui, o imposto era de 20%, o total. Na fonte, como é que funciona? Este cara aqui, ele recolhia 1% sobre o lucro. Sobre o lucro. Sobre o lucro. Todos eles é sobre o lucro. Todos eles, todos eles. Para ficar mais lúdico, nós vamos fazer com esse cara aqui com preto. Com pretinho, bonitinho aqui. Vamos botar aqui no bolsinho. Vamos botar aqui como o lucro de cada um deles. Lucro. Lucro e lucro. Como eles vão recolher um imposto de 1% na fonte aqui no day trade, sobre o lucro, e aqui é 20%, esta DARFzinha aqui, o que vai acontecer? Você não vai precisar recolher 20%, você vai ter que recolher o quê? 19% sobre o lucro. Que é a diferença deste para este. Esse vai ser o cara aqui. Tá, beleza. E como vai funcionar o imposto de renda retido na fonte nas operações comuns? Ah, esse cara é um pouco diferente de novo. Esse cara aqui, ele vai ser 0,005% sobre a venda. Venda, exatamente. Se você vender 100 mil reais na bolsa, e for uma operação comum, a Receita Federal vai pedir o seguinte: instituição financeira, recolhe já na fonte para mim 0,005%. É praticamente nada. A cada 100 mil reais na fonte, eles vão recolher 5 reais. 5 reais. Não é nada, nada. Mas por que isso é extremamente importante? Porque é desta forma, com o dedo duro que temos aqui, ó, que a Receita Federal, ela sabe se ela foi um day trade ou se foi uma operação comum. Exatamente por causa disso aqui. Porque em todos eles é sobre o lucro. Aqui eles vão saber, 1% aqui, ó, sobre o lucro, eles sabem que aquela operação foi um day trade. E se você recolheu 15, você deveria ter recolhido 19. Aí você pode cair na malha fina. E eles vão dizer, por que você fez isso? Se nós sabemos que foi 1%. Por isso eu tenho um pedacinho na fonte. Por isso, para eles avisarem. E aqui, por que é esse número aqui tão estranho? Tão estranho? Este cara aqui. Porque é o seguinte. Se você aplicar este percentual sobre 20 mil reais, você vai ver que vai dar R$1. Se você aplicar, então, como 100 mil reais vai dar 5 pila, em 20 mil reais vai dar R$1. E o documento que a instituição financeira tem que emitir para poder recolher esse imposto de renda retida na fonte, quanto é que é o mínimo? O mínimo é R$1,01, o mínimo. Então, Rafael, se eu vendi 20 mil reais, quer dizer que eu teria que recolher 1%, R$1 na fonte, e eles não vão conseguir? Exatamente. Mas por que tem que ser esse valor o mínimo? Porque pessoas físicas que venderem menos de 20 mil no mês, sabe o que acontece com elas? Elas são isentas de imposto de renda. Se a pessoa física vender no mês menos de 20 mil reais, ela é isenta de imposto de renda. Se tu pagar 2 mil reais numa ação e vender essa ação por 15 mil reais e não fizer mais nenhuma operação no mês, você ganhou 13 mil, investiu 2 mil, vendeu por 15 mil. Você não tem que pagar nenhum centavo. Como que eles sabem disso? Porque a instituição financeira não conseguiu arrecadar. A Receita Federal aqui, ela só está preocupada se você deve ou não deve recolher. Ela não está preocupada aqui na operação comum aqui, ó, se você está tendo lucro ou não. Não. Se você comprou por 200 mil reais uma ação e vendeu essa ação por 100 mil, você tem um prejuízo de 100 mil reais, mesmo assim vai ter um imposto retido na fonte. Comprei lá 300 mil reais uma ação, por exemplo. Comprei lá 300 mil. Vendi todas elas por 100 mil reais. Prejuízo de 200 mil.
Não vou pagar nada de imposto, nada de total. Aqui vai ter o imposto de renda retido na fonte de 0,005. Vai dar R$ 5,00. R$ 5,00. Só para ser avisada a Receita Federal que você vendeu mais de 20 mil. É para isso. Só para você saber que você não vai ser isento. Não vai ser isento naquele mês. Você vai ser isento. Se você tiver... E agora esse prejuízo? Você vai poder usar esse prejuízo futuramente para abater lucros que você tenha. Então, aqui existem várias diferenças comparadas à renda fixa. Primeira grande diferença, na renda fixa é a instituição que é a responsável. Na renda variável é você pelo imposto de renda. Como é você que é o responsável pelo imposto de renda, existe o dedo duro, que aqui quem recolhe, quem que é? A instituição financeira. Aqui é a instituição financeira. Ela recolhe para avisar a Receita Federal que existe uma operação comum ou um day trade. Primeira grande diferença. Segunda grande diferença, na renda fixa não pode ter abatimento, né, de prejuízos, compensação de prejuízos. E na renda variável? Pode. Na renda variável pode, respeitando operação comum com operação comum, day trade com day trade, sempre respeitando. E essa DARF, o recolhimento é da diferença do lucro pelo retido na fonte, da mesma forma que é aqui, diferença do que já foi recolhido na fonte, que isso aqui é uma dívida que você teria que pagar. Tá, beleza, mas quando que eu tenho que recolher a DARF? Quando? Um mês depois do lucro. Você tem todo o mês de março para lucrar, ter prejuízo, todo mês, pum, beleza. Te lucrei e perdi no mês de março, você recolhe em abril o imposto. Você vai lá, emite a DARF, você mesmo, calcula lá e paga. Lucrei lá em abril, quanto tem que pagar? Em maio. Lucrei em junho, em julho. Perdi um dinheiro em janeiro. O que eu faço? Pode usar a partir de fevereiro todos os lucros para compensar aquele prejuízo que você teve em janeiro. A partir dali, prazo para isso? Não tem, eterno. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Esse cara aqui é tudo para ganhos de capital. Lembrando que ações, nós temos o quê? Nós temos os dividendos, que é a distribuição do lucro, né, para o acionista, que ele é isento de imposto de renda, e nós temos a JCP, que é a juros do capital próprio, que esse cara tem uma alíquota de 15%, sempre esse impostozinho. Isso aqui é tudo que nós temos para a renda variável. E essas duas grandes mudanças, diferenças da renda fixa para a variável, são fundamentais. Sempre lembrar, compensação de prejuízos aqui tem, e aqui o responsável é a própria pessoa. E este número aqui, ó, a isenção de 20 mil reais, é fundamental sabermos. Por quê? Porque isso aqui é uma estratégia. Se você tem muitos lucros, você pode vender todos os meses até 20 mil reais. 20 mil em janeiro, 20 mil em fevereiro, 20 mil em março, 20 mil em abril. Todos os meses, até 20 mil reais, você não paga imposto de renda se você teve lucro. Só vender todos os meses. Então a gente diz até que uma pessoa ela pode viver com 20 mil reais com ações, quando é na sua aposentadoria, que ela não precisa pagar imposto, mesmo que tenha muitos lucros. É só vender todos os meses apenas 20 mil reais. Ela vai ser isenta. Não há isenção para day trade, somente para operação comum. Comprei por 1.000 e vendi por 2.000 reais, só isso. É day trade? É. Vai ter que pagar o imposto. A isenção é somente para operações comuns. Beleza. O que nós temos ainda? Não é mais a renda variável. Agora são os fundos de investimentos, né? Vamos lá. Os fundos de investimentos nós temos, né? Nós temos agora uma diferenciação entre um fundo fechado e um fundo aberto, né? Ah, é verdade? É verdade sim, né? Então a gente vai fazer o que agora? Ó, pagamos aqui, esse cara aqui e vem comigo. Então, aqui nos fundos continua a mesma situação, né? Vai ser base tributária, vai ser o lucro, né? E a alíquota vai ser 1%. Só que a gente vai ter os primeiros fundos básicos, né? O que é o fundo básico? Fundo de investimento renda fixa. Fundo de investimento renda fixa. De novo, fundo de investimento em ações. Por que tem dois aqui, Rafael? Porque tem um que é o curto prazo e tem um outro que é o longo prazo.
e eles são diferentes para a Receita Federal. Essa classificação aqui é para a Receita Federal, não tem nada a ver com a classificação com a CVM. Como assim? A CVM dizia que o curto prazo para eles, era quando o prazo médio era abaixo de 60 dias. E nenhum ativo poderia ser maior que 375 dias. Isso que eles diziam. Aqui não. Aqui eles dizem que o curto prazo é quando o prazo médio for menor que 365. É isso que eles dizem. E aqui o prazo médio for maior que 365. É isso. Então não confunda a classificação da Receita Federal com a classificação da CVM. E aí ações? Ações tem que ter 67% em ações. E aí tem isso aqui. Tá, Rafael, cadê o fundo cambial? Cadê o fundo dívida externa? Cadê o fundo multimercado? Para a Receita Federal não existem. Para a Receita Federal ele vai ter que ser enquadrado num desses caras aqui. É isso para a Receita Federal. Vai ter que ser enquadrado nesse cara aqui. Curto prazo, longo prazo, ações. Para eles é isso aqui. Pronto. E aí como é que funciona? Eles levam em consideração aquela tabelinha, o mesmo estilo que a renda fixa e o mesmo estilo que ações. Quanto que é a alíquota das ações? A alíquota é 15% das ações, né? O normal. Então aqui também vai ser 15%. 15%. A alíquota. Quanto que é a alíquota do fundo renda fixa curto prazo e longo prazo? Como que é esta tabelinha aqui da renda fixa? Olha só. A gente tinha lá a renda fixa. De 0 a 180 dias, nós tínhamos 22% e meio. Essa aqui era a nossa alíquota, 22% e meio. Quando eu tinha acima de 181, o que acontecia? Eu pagava 20%. Quando eu tinha 361 até 720 dias, eu tinha 17% e meio. Quando eu tinha de 721 dias até o infinito, eu tinha que pagar 15%. Era assim. Beleza, mas Rafael, está faltando um número ali. Exatamente. O que acontece? A Receita Federal falou o seguinte, quando o fundo é considerado curto prazo, ele não desce para essa tabela aqui. Ele fala bem assim, de 0 a 180, 22,5, de 181 até infinito, tu vai pagar 20%. Tu nunca vai pagar menos do que 20% no fundo de renda fixa, curto prazo. Mesmo tu deixando teu dinheirinho lá 20 anos, o mínimo que você vai pagar vai ser 20%. O mínimo. Então não importa, deixar de 181 até infinito, vai acontecer isso aqui. Tá, e se fosse um fundo renda fixa longo prazo? Aí o longo prazo, ele vai fazer o quê? O longo prazo, ele vai fazer bem isso aqui. Como se ele fosse a tabela completinha. O longo prazo, ele considera tudo exatamente como se fosse um CDB. Se você deixar de 0 a 180 dias, vai pagar 22,5. Se deixar de 181 a 360, vai pagar 20. Se deixar de 361 a 720, vai pagar 17,5. Se deixar de 721 dias até infinito, vai pagar 15. Vai ser assim. Essa é a diferença de um curto prazo e de um longo prazo. O curto prazo, ele para nos 20 e no longo prazo, ele começa em 22,5 e ele vai até o teu 15%. Ele segue essa sequência. Então, por causa disso, né, nós vamos fazer esta parte agora, na parte de renda fixa aqui, a tabelinha mais completinha, né, para poder enxergar isso aqui bem bonitinhozinho. Assim. Então, ali vai seguir dessa forma aqui, tal. Então, como vai funcionar então? Exatamente dessa maneira. Deixa aqui, deixa o nosso carinha aqui, 22,5, e aqui ele vai começar, né, 22,5, vai deixar 20, vai começar 17,5 e vai ficar até 15%. Lembrando que aqui é de 0 a 180 dias, de 181 até infinito, até mais infinito. Já aqui começa de 0 a 180 dias, de 181 a 360, de 361 até 720 e aqui 721 até infinito. Isso aqui são todos dias corridos para a Receita Federal, eles não estão nem aí para dias úteis. Esse vai ser a nossa tabela. E por que é importante ver dessa forma? Porque a gente vai ter um imposto chamado que é uma antecipação do imposto de renda, que é na fonte. E as ações vão ser esse cara aqui, vão ser exatamente esse magrãozinho aqui, 15% aqui. O que acontece? Nós temos para a Receita a diferença entre um fundo
aberto e um fundo fechado. Fechado. O fundo fechado é aquele que tu não tem como resgatar tuas cotas. Não tem como resgatar tuas cotas. Só pode vender para alguém. O fundo aberto é quando alguém pode resgatar. E por que isso é muito importante? Porque existe um cara que é chamado de antecipação do imposto de renda. Imposto de renda. Vai ser esse cara aqui. Sempre vai ter um cara aqui, do imposto de renda. Vai ter uma antecipação. Só que essa antecipação do imposto de renda só ocorre nos fundos abertos. Só ocorre nos fundos abertos de renda fixa. Como que vai acontecer? Você botou um dinheiro lá, você botou um rico dinheirinho lá, botou 100 mil reais, aplicou 100 mil reais. E a Receita diz o seguinte, olha só, tu vai deixar teu dinheiro, deixar eternamente lá, né? Mas se deixar eternamente lá, eu nunca vou receber meu dinheiro. Eu não vou pegar, Receita Federal, pegar meu dinheiro. Então o que aconteceu? Tu investiu 100 mil reais, mas não são 100 mil reais que tu tem. Vamos dizer que você tem 100 mil cotas. 100 mil cotas. E aí, essas tuas cotas estão valendo R$1 com o passar do tempo. Elas estão valendo agora R$1,10 cada cota que você tem. R$1,10. Cada cotinha que tem está valendo R$1,10. E aí a Receita Federal falou o seguinte, olha só, nos meses MN, você não é alfabeto, A, B, C, D, M, N. Que meses são esses? Maio e novembro. É os nossos meses MN, né? No último dia do maio e novembro, mesmo que tu não peça teu dinheiro de volta, que tu resgate teu dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou querer a minha parte, eu vou te cobrar o imposto, mesmo. Aí você diz, tá, mas Receita, olha só, eu botei 100 mil reais, a cota R$1,10. Então, na verdade, né, eu tinha lá aqui, ó, o valor da minha cota, quando eu fiz isso aqui, era R$1. Hoje, elas estão valendo R$1,10. Ou seja, eu estou ganhando 10%. Eu estou tendo um lucro de 10 mil reais. Bem bonitinho lá, estou ganhando 10 mil reais. Ok, como que eu vou pagar esse imposto para você? Qual alíquota você vai querer agora? Uma antecipação. Eu não tenho dinheiro, eu só tenho cotas. Tu vai mandar um boleto para minha casa? É isso que tu quer que eu faça? Não. Já que tu não tem dinheiro, tu só tem cotas, sabe como é que eu vou cobrar esse cara? Eu vou comer as tuas cotas. Essa antecipação do imposto de renda é chamada de come cotas. Come cotas. Esse é o cara. Esse é o chamado de come cotas. É uma antecipação do imposto. E como é que ele faz? Ele pega a menor alíquota desses caras aqui, ó, e te cobra. Mesmo que eu tenha botado meu dinheiro em abril, e eu tiver em maio, eu tenho um mês só, os caras vão me cobrar 15% ou 20% exatamente como antecipação do imposto. Se fosse um fundo curto prazo, o que ia acontecer? Eles iam dizer, 20% sobre 10 mil, como antecipação do imposto, eu vou te cobrar R$2 mil. R$2 mil, vou te cobrar. No último dia, maio, tá lá, 31 de maio, quando você acordar dia 1º de junho, o governo vai ter pego R$2 mil de você. Através de como? Do teu fundo. Comendo as tuas cotas. Então, neste exato momento, você, quando acordou dia 1º de junho, você não vai ter mais 100 mil cotas. Você vai ter 100 mil cotas menos este valor, porque ele te pega isso aqui em cotas. Ele vai olhar, R$2 mil eu tenho que pegar de você. Quanto está a cota? R$1,10. R$1,10. Ah, beleza. Então é como se o governo comprasse de você R$2 mil em cotas a 1,10, que daria mais ou menos isso aí de 1.900 cotas. Então isso aqui daria mais ou menos isso aqui, mais ou menos 1.900 cotas. Então o governo vai fazer o quê? Olha só, você vai acordar no outro dia, não com mais 100 mil cotas, mas sim com 98.900 cotas. 98.100 cotas. Você ia acordar com isso aqui, você ia acordar com menos cotas. Por quê? Porque o teu dinheiro não vai ser mais agora R$110 mil,
vai ser R$108.000 em dinheiro. Ou R$108.000 em dinheiro, porque o governo ele antecipa o imposto. Só existe essa antecipação do imposto através do Come Cotas, só existe isso aonde? Nos fundos abertos de renda fixa. Fundo de ações tem Come Cotas? Não. Quando que se paga o fundo de ações? Somente quando você resgata. Resgatei, pum, vai pagar. Não resgatou, vai ficar lá. Aí se for um fundo de renda fixa a longo prazo, fechado, vai ter Come Cotas? Não, não tem Come Cotas. Só tem Come Cotas em fundo aberto de renda fixa. Sempre na menor cota. No curto prazo é 20, no longo prazo é 15. Tá? Então fica muito ligado nisso aqui, porque são esses dois caras. Parte do curto prazo, resgatei 380 dias depois. Qual é a alíquota que eu pago? Não te esquece, a partir de 181 até infinito, sempre é 20. Ele nunca cai abaixo de 17,5. Beleza, entendi as alíquotas, entendi quando eu pago. Quem que é o responsável pelo recolhimento? Não é uma PJ aqui? Não é o fundo de investimento, não é uma PJ? É. Então o responsável é o faz tudo. Quem que é o faz tudo? O administrador. Esse é o cara. Esse cara é o responsável pelo imposto de renda e o IOF. Para quem? Fundos abertos quanto resgatar. Quanto resgatar, né? Por quê? Se for fechado, resgatar, beleza, né? Por quê? Porque quando o fundo ele é fechado, você não resgata as cotas. Você faz o quê? Você vende as cotas. Aí quando você vende, é você o responsável, tá? Porque exatamente como ações. Mas no resgate, o cara que é responsável pelo recolhimento é sempre o administrador. Tanto para o IOF quanto para o tal imposto de renda. Beleza. Tá, Rafael, e se eu perder dinheiro em ações, num fundo de ações, o que acontece? Perdi? Aí não. Aqui não. Aqui se tu perder fundo de ações, você pode compensar em outro fundo de ações, desde que seja o quê? Mesmo administrador. E no renda fixa longo prazo, mesma coisa, idem. E no curto prazo, idem. Então, os fundos de investimentos pode ter compensação de prejuízo? Pode, desde que você compense no mesmo administrador. Você lá tem um administrador, Banco A, você tem um fundo de renda fixa a longo prazo. Aí você sacou com prejuízo no Banco A. E você for fazer um outro investimento em fundo de renda fixa a longo prazo no mesmo administrador, você pode abater este prejuízo no futuro lucro. Você pode sim. Então, fundo de investimentos tem compensação de perdas, desde que seja na mesma classe, nessas classes aqui, né? Essas três que a Receita Federal considera esses caras aqui, e seja no mesmo administrador, sempre aqui. Tá, e aonde entra o tal de clube de investimentos? O clube de investimentos não se lembrava muito parecido com ações? Isso. Então o clube de investimentos, ele entra aqui, clube de investimentos. Ele também é 15%, investimentos. O único detalhe é, por ele não ser fundo, não tem compensação de clubes. Esse é o cara. Beleza, entendi tudo esses caras aqui. Então, não te esquece, fundo de ações 15% igual clube, renda fixa e curto prazo e longo prazo, recebe sempre esse tipo de classificação. Qual que é o fundo que faltou? Faltou um cara chamado de fundo imobiliário, né? Porque ele é diferente dos outros. Diferente, exato. Esse fundo imobiliário ele vai aparecer da seguinte forma, aqui, ó. Pega aqui, tal, né? E entra neste carinha aqui. Fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Qual que é o grande ponto? É que ele tem uma alíquota de 20%. A alíquota dele é 20%. Por quê? Porque muitas pessoas se confundem, se problemam assim, Rafael, mas a palavra está imobiliário. Imobiliário é isento. Esse é o ponto. Está equivocado. Como assim? Está equivocado, porque a alíquota do fundo imobiliário, ela é 20%.
Você comprou a sua cota lá, você investiu no fundo imobiliário e você vendeu o fundo imobiliário. Você vendeu. Você vai pagar 20% através disso aqui, faz a alíquota, sobre o lucro. Só que o fundo imobiliário, ele não era lá um cara lá que você investia e aí esse cara que podia alugar, ter lucros e tudo mais. Sim, ele não tinha que distribuir. O lucro dele, 95% dele, até 6 meses? Sim, era isso aqui, me lembro disso aqui, 6 meses. O que acontece? Este lucro, a distribuição do lucro é que pode ser isenta. É essa distribuição, exatamente como as ações. As ações, quando você compra e vende ações, você não tem que pagar o imposto? 15%? Exato. Mas como você recebe os dividendos, eles não são isentos de imposto de renda? Exato. Então, ações têm alíquota, 15%, o normal deles, né? Mas a distribuição do lucro é isento. E no fundo imobiliário é a mesma coisa, só que a venda é 20%, mas a distribuição do lucro do fundo imobiliário pode ser isenta. Pode. Não é que seja, ela pode ser isenta, pode. Por que ela pode? Porque ela tem que respeitar 3 regras. Primeira regra, né? Quem for receber esse carinha aqui, né? Que tem que olhar o fundo e ver se o fundo tem mais de 50 cotistas. Se o fundo tem 50 cotistas ou mais, vai entrar na regra 2. Se a pessoa, o cotista, ele pode ter no máximo 10% do fundo. Essas são as duas aqui. Qualquer cotista, somente pessoa física pode ser isenta na distribuição. Então esse fundo, ele tem que ter mais de 50 cotistas e o cotista não pode ter mais do que 10%. E esse cotista tem que ser pessoa física. Aí quando ele receber o dinheirinho, ele vai ser isento de imposto de renda, não precisa recolher. Mas a alíquota do fundo, ela é de 20%. Ah, essa isenção aqui tem para pessoa jurídica? Não. Pessoa jurídica sempre paga 20%. Tá, e esse cara tem compensação de prejuízo? Tem. Se você vender um fundo com prejuízo, um fundo imobiliário com prejuízo, você pode pegar esse prejuízo e compensar em outro, como se fosse igual a ações. Isso aqui é o conteúdo para nós, para a prova.